já de volta aqui com o programa Lições da Bíblia dessa semana, hoje estudando temas importantes que nos unem na fé. Mas antes de nós retomarmos aqui a conversa com as nossas amigas que estão visitando o programa, eu tenho o prazer de oferecer a você um presente em nome do programa, que é o curso bíblico Princípios. Este curso nós oferecemos gratuitamente para você, é através do estudo da Bíblia que a gente entende o plano do Senhor Jesus para a nossa vida, que a gente entende os planos de Deus para a vida da gente, e você pode receber gratuitamente este lindo estudo bíblico da série Princípios em sua casa. Basta você ligar para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, é o telefone onde você vai ser atendido aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo, e dar o seu nome, seu endereço, e você vai receber, tá certo? Sem nenhum custo, para que você aprenda mais e mais sobre a vontade de Deus. Se você preferir, através da internet, no nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você vai abrir o nosso blog e vai ter esta imagem lá deste curso, você clica nesta imagem e já solicita o seu curso gratuitamente. Espero que você goste e que seja uma bênção para a sua vida também o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Hoje estamos recebendo aqui duas amigas no programa, a Regina Mota e a Lani, amigas já de tanto tempo, que visitam o programa para a gente conversar sobre essa unidade da fé. Regina falando sobre mérito, há pessoas que às vezes pensam muito no mérito e em fazer algo daquilo que de repente Jesus não tenha feito. Como é que você tem essa visão? Eu ia colocar uma questão mais filosófica, do ponto de vista, o que eu digo, né, para uma pessoa que de repente queira se esforçar um pouquinho, em vez de entregar o coração completamente a Jesus, que filosoficamente o embasamento da nossa fé, acho que não tem muita discussão entre os cristãos. Todos nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, nós cremos que existem textos ali que Deus inspirou, apóstolos que inspiram a nossa vida, e tantas pessoas respeitam discípulos de Jesus como Pedro e João, que escreveram textos maravilhosos, o próprio apóstolo Paulo, que você já mencionou. Então, dentro da Bíblia, dessa fonte da nossa filosofia de vida, não existe lugar, né, para essa luta pelo mérito próprio. E nem Bíblia, cabe, né? Não tem onde colocar. Claro, a mensagem dela se repete no sentido de, não, quem fez tudo por você foi Jesus e agora você precisa aceitar. Então, vocês concordariam que a minha obediência, ela seria a única coisa que caberia nesse processo da salvação, mas como resultado do que Jesus fez por mim? Ou seja, eu compreendo tudo que Ele fez por mim, o imenso amor, a vida que Ele me deu, que a única coisa que me resta é decidir se eu vou obedecê-lo ou se eu vou desobedecê-lo. Seria a única coisa que eu poderia fazer, seria a escolha. E como resultado, eu faço essa escolha e como resultado a minha vida reflete isso. Né? Porque não tem como essa dicotomia. Ou eu aceitei, aquilo faz parte da minha vida, eu entendo, obedeço, e aí a minha vida é um resultado disso. É uma questão de confiança, né? Eu confio que aquilo que Deus colocou como uma instrução para a minha vida é o melhor. Tem alguma vantagem para mim. Sim. É o melhor para mim. Exatamente. E é interessante que, como eu estava falando no começo do programa, no bloco anterior, foi essa compreensão que os adventistas tiveram em 1888, lá nos Estados Unidos, uma grande reunião, falando agora especificamente dos adventistas, com todo o carinho e respeito que a gente tem pelos batistas que nos assistem, pelos presbiterianos, metodistas, assembleianos, todo mundo cristão evangélico, católicos, espíritas que assistem muito a Novo Tempo, com todo o carinho que a gente tem, apenas contando um pouco dessa história para vocês, que lá em 1888 foi essa grande decisão que entenderam, não, é isso aí, quem fez tudo por nós foi Jesus, não há nada do que eu possa fazer a não ser escolher. Ou eu escolho o Senhor Jesus na minha vida e vou obedecê-lo como resultado do que Ele fez, ou
eu escolho não segui-lo e vou seguir a minha vida e a minha sorte já está selada, não é? Sim. Acho que esse seria um apontamento. Dentro da visão do Senhor Jesus, aí eu queria que vocês comentassem um pouco, quando Jesus morreu e ressuscitou, passou alguns dias ainda com os discípulos, ali os 40 dias na terra, e ele ascendeu aos céus. E os discípulos ficaram meio perdidos com aquela experiência e vieram então 2 anjos, se colocaram no meio deles e eles disseram, olha, esse mesmo Jesus que vocês viram, ele voltará, ele vai voltar. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, seria um outro assunto importante que deveríamos manter para manter a unidade da fé? Desde os apóstolos, a volta de Jesus é tida como a bendita esperança, né? E o nosso nome, até nós, você está falando de nós adventistas, né? O nosso nome reflete a nossa bendita esperança. Nós temos essa certeza, para nós isso é uma certeza. Claro. A Bíblia nos diz que Jesus fez essa promessa, virei outra vez, né? Então, nós acreditamos nisso, acreditamos que, como todas as promessas que foram feitas se cumpriram, essa promessa vai se cumprir também. Exato. E a Bíblia nos dá alguns detalhes, nos explica como que isso vai acontecer. E a gente acredita nisso. Exatamente. No texto Pois não. de Atos, quando os anjos vêm dizer, não fiquem preocupados, ele foi para o céu, mas ele vai voltar do mesmo modo que o viram subir. Ou seja, de uma forma clara, que as pessoas poderão... da mesma forma como eles viram Jesus subindo... Jesus estava ali corporeamente na frente deles. Ele vai aparecer, ele foi sumindo, e a gente poderá ver. Até tem um texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz, né? Que Jesus virá nas nuvens dos céus e todo o olho verá. Ou seja, não vai ser um acontecimento isolado, escondido. Não. Né? A gente respeita todas as pessoas que têm as suas devidas interpretações da palavra de Deus. Não estou aqui para julgar ninguém e nem as nossas convidadas. Mas, seguindo a orientação da Bíblia, é assim que Jesus... Aceitamos pela fé, né? Aceitamos pela fé. É bem democrático. Exato. Quer dizer, não é um determinado grupo. Todas as pessoas podem assistir esse espetáculo. Uma coisa democrático, entre aspas, nesse sentido. É uma coisa para a qual todos estão convidados. Não é apenas uma coisa para adventistas, ou para católicos, ou para protestantes. Não é uma coisa escondida à meia-noite na casa de alguém importante, não. Vai ser democrático nesse aspecto que você diz, né? Aberto. Todo mundo vai ter acesso. Acessibilidade. Todos o verão. E aí vem uma série de teorias, né? Mas se o mundo é redondo, como é que todos o verão, né? Isso não é comigo. Para um Deus com as características do nosso Deus, Exato. Isso aí não é nenhuma. Um Deus que criou tudo do nada, eu vou ficar discutindo, perdendo tempo. De vez em quando eu encontro as pessoas, me mandam uns recados. Pastor, se a terra é redonda, como é que todo olho verá ao mesmo tempo? Fala, amigo, confia. Texto de Mateus 20. Deus tem as tecnologias dele, lógico, melhores que as nossas. Melhores, né? O texto de Mateus 24, 26 diz, assim como o relâmpago vai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então é uma coisa que vai pegar o planeta inteiro. Qual é o texto mesmo? Mateus 24. Mateus 24, 25. 26, 27. Lindo, né? Quer dizer, o relâmpago é uma coisa tão incrível, tão rápida, que risca o céu. Olha, Jesus não pode ter uma ação fantástica? Claro que pode. Sim. E se a Bíblia diz que todo o olho verá. E a Bíblia também diz que a gente não sabe o dia nem a hora, né? Vocês não acham que essa é a grande bênção? Eu acho. Eu acho que tudo aquilo que tem hora marcada é uma fonte de ansiedade para nós. Com certeza. Né? Incrível, né? Todas as nossas obrigações, todas as datas que nós temos no trabalho, nos estudos, e tudo isso é fonte de ansiedade. Você se preparar para um encontro com alguém que você ama, né, que te salvou, que te quer bem e que você sente a influência benéfica dele na sua vida, é uma coisa que devia ser um estado de espírito constante. Exato. Eu quero muito isso, eu quero
tem que pensar também que esse é o momento em que a gente é libertado de uma porção de coisas que nos incomodam profundamente. A violência que existe no mundo, Exato. a intolerância, né? o sofrimento, a dor, a morte, tudo isso vai terminar. Então, é um espetáculo maravilhoso que põe fim a tudo aquilo que mais nos incomoda e aflige. Exatamente. Agora, é interessante a gente lembrar, né, daquela parábola que todo mundo acho que conhece, das virgens. E tem um ponto importante aqui que o nosso guia de estudos toca, que a diferença foi quando veio o noivo, como estava um grupo e o outro grupo. Exatamente. Então, um grupo tinha a certeza que o noivo viria e estava preparado para aquilo. Exato. E o outro grupo não estava preparado. Então, nesse momento, nós como cristãos, se a gente aceita pela fé esse retorno de Jesus, essa bendita esperança é uma certeza para a gente, nós deveremos estar nesse grupo que sabe que virá e estar com uma postura, preparados para esse momento. Né? Tem até aquela parábola do mordomo, né? Sim, o homem foi viajar e deixou o seu dinheiro para que os funcionários trabalhassem, aplicassem, mas não disse quando voltaria. Então, a todo momento ele poderia voltar, a qualquer momento ele poderia voltar. E a postura dos servos faria toda a diferença, naquele processo, que é o que a Regina falou. A gente ter uma postura de preparo a cada dia da nossa vida. Não é a postura de buscar mérito no processo de salvação. É a postura de preparo, de eu aceitar o que o Senhor Jesus quer na minha vida e eu aguardar a volta dele. E também não é uma postura de o medo do juiz que está vindo. Exato. Sim, a postura daquele que é amigo. Quando a gente tem uma bom que ele tá amizade vindo. com Jesus, a gente vai ter saudade de poder encontrá-lo finalmente, face a face. Porque se a gente tem essa visão unicamente de um juiz duro, punitivo, muda completamente a nossa visão. Claro que o Senhor Jesus é juiz também, claro, para aqueles que não aceitaram a Jesus, que por decisão pessoal não quiseram andar no caminho do Senhor Jesus. Claro, haverá a sentença do juiz, mas que bom que o juiz está vindo para fazer justiça, para acabar com a maldade, para acabar com a intolerância, como você estava falando, não é? Que bom. Claro, coisas ruins, né? Exatamente, que nós vamos colocar um fim completamente. Então, realmente, não saber a data da volta de Jesus é uma bênção, porque do jeito que tem gente que deixa para a última hora, ia ser um problema, ou não é? Nossa cultura aqui como brasileiros, a nossa cultura, né? A nossa cultura. Então, não saber a data da volta de Jesus e não saber também quando vai ser o último dia nosso nesta terra enquanto Jesus não voltar, acabam sendo um conforto para a gente, que a gente viveria preocupado com essas questões básicas, né? Bom, dentro do nosso manual de estudos, nós temos aqui um tema que ainda deve manter a nossa unidade, não é? Às vezes a gente ouve poucas pessoas falando sobre isso, pregando, de repente você lá na sua igreja ouve pouca gente falando, mas um tema que traz unidade em nossa fé é a gente olhar para o ministério de Jesus no santuário celestial hoje. Intercedendo por nós. Intercedendo por nós. É o momento em que ele, em vez de ser juiz, ele é advogado. Isso é confortante, né? Você saber que pode contar com um advogado fiel, que está exercendo misericordioso. Isso não traz paz para a gente? Pelo menos para mim traz. Sim. Mediador de suprema aliança, nosso sumo sacerdote, que por seu sangue entrou no Santos dos Santos. Quer dizer, ele está em atividade, um santuário que não é feito por mãos humanas, como foi o santuário terrestre, é o santuário celestial, que a palavra de Deus está dizendo, e intercedendo pelos seus filhos. Ou seja, a gente poderia dizer que até o último dia, antes da volta de Jesus, o Senhor Jesus estará ali, insistindo com o Espírito Santo no coração de cada pessoa, né? O ministério sacerdotal de Jesus nesse processo de juízo, né? Intercedendo, investigando, fazendo justiça. Esse aqui aceitou a Jesus, entra para o gozo do teu Senhor, entra para a salvação. A forma que ele faz justiça já é a essência da misericórdia, porque, como a gente já falou antes, não tem nenhum mérito, a gente não pode fazer nada que vai nos deixar
diante do juiz, mais dignos perfeitos, diante né? dele. O que ele faz é justamente, a intercessão dele é colocar o manto dele de justiça sobre nós, seres humanos, falhos. Então, Exato. isso é uma coisa que ele dá gratuitamente para cada ser humano que o aceita. Então, Exatamente. é uma justiça totalmente diferente da que a gente está acostumado. Exato. A gente, quando lê a palavra de Deus e estuda esse assunto, a gente vê, Lani, que desde a ascensão de Jesus aos céus, ele está envolvido nesse processo do santuário celestial, né? Que amor tremendo ele tem pela humanidade, trabalhando, intercedendo ali no santuário. E é importante a gente lembrar também que essa reconciliação que Jesus veio fazer nesse momento, ela tem a ver com o universo inteiro, não como nós como indivíduos, né? Então, a Terra é um espetáculo para o mundo, né? Porque nós manchamos o universo do Senhor, né? Sim. Então, essa é uma coisa muito, assim, para mim fala muito, esse conflito cósmico que existe e o papel de Jesus nesse momento lá no Santuário Celestial, intercedendo por nós, para pôr fim em toda essa mancha, como você falou, né? Então, ninguém sabe a origem do mal, mas a gente sabe que ele está aqui e a gente sabe que esse conflito entre o bem e o mal existe. E um dia por esse ministério de Jesus, isso vai ter fim. Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Que acabe logo, né? Porque o mundo que a gente está vivendo, a Bíblia diz que o mundo, nos últimos dias, os homens desmaiariam de terror. Olha, eu não queria experimentar esse lance de desmaiar de terror diante da maldade do mundo. Eu queria que Jesus voltasse logo, né? Para que esse mundo de maldade acabe o mais rápido possível, a gente possa viver a eternidade, né? Meninas, nós vamos para um intervalo de novo e já voltamos para o último bloco do programa dessa semana.